E para o bem de todos e felicidade dessa professora, aula de História do Brasil. Brasil República, período democrático, governo Jânio Quadros, o curto governo do senhor Jânio Quadros, de janeiro de 1961 a agosto de 1961. Exatamente, poucos, mas conturbados meses de governo. Vamos lá, vem comigo para a gente entender o que aconteceu que esse senhor Jânio Quadros arregou com tão pouco tempo na presidência. Primeiro, lembremos que as eleições de 1960 não foram eleições comuns, fáceis, podemos dizer assim, né? O último presidente que terminou seu mandato a duras penas, mas terminou, foi ninguém mais, ninguém menos que Juscelino Kubitschek. Exatamente. Brasília estava a todo vapor, Juscelino Kubitschek botou em marcha as suas metas, né? O seu plano de metas, e como não podia haver reeleição no Brasil, a Constituição não permitia, JK se despediu da presidência e as eleições de 1960 aconteceram. No entanto, não foram eleições fáceis, por exemplo, para a UDN, que havia tentado tantas vezes eleger o seu candidato à presidência, lembra? O Brigadeiro, depois eles trocam o candidato e eles nunca conseguem eleger. Dessa vez está complicado achar um candidato. Vou lançar o Brigadeiro de novo para perder? Não dá, né, galera? Então a UDN está sem nome para lançar como seu candidato. Por outro lado, o partido do Vargas, o PTB, o PSD, que era outro partido de projeção nesse contexto, acabam lançando um que, né, não vai ser forte o suficiente para vencer as eleições. E aí vai vir a figura já carimbada do senhor Jânio Quadros e vai conseguir vencer. Vem comigo para um textinho da senhora Célia Maria Leite, do CPDOC. CPDOC é sempre uma boa fonte para estudar esse período da história do Brasil. Depois, então, do estilo político de improvisação de JK, a crise econômica, JK deixou muita conta para pagar, inflação lá nas tampas, e as massas alvoroçadas não foram atendidas no governo dele, estão se organizando no campo, lembra da Liga Camponesas? Pois é, o próximo presidente vai ter que lidar com isso tudo. E isso tudo foi alguns dos motivos para as sérias dificuldades para o governo encontrar um candidato à sucessão presidencial que desse continuidade à sua política desenvolvimentista. Quem vai dar conta de continuar a acelerar o Brasil? Já falei com vocês, a aceleração vem desde Vargas. O pé está no acelerador desde Vargas. JK não tirou o pé do acelerador. Mas e agora? Depois da construção de Brasília, de uma dívida externa aumentada, de uma inflação aumentada, quem é que vai dar conta de continuar esse desenvolvimentismo? A tentativa de aproximação da aliança PSD-PTB com a UDN, olha a que ponto chegamos. Partidos antes inimigos, PSD e PTB, não bicavam com a UDN, mas tentaram uma aproximação. Brasil é Brasil desde sempre, hein? Coligações que você nunca imagina, e diante de um contexto de dificuldade, ela acontece. A aproximação inimaginável acontece. Essa aproximação foi rechaçada por Carlos Lacerda, que é o líder da UDN, né? União Democrática Nacional, um dos principais líderes desse partido, e é o Carlos Lacerda quem vai defender o nome de Jânio Quadros para candidato à presidência. Quem é o Jânio Quadros, galera? Um mini currículo para você ver que esse cara não caiu de paraquedas, ele não vai começar na política agora. Jânio da Silva Quadros, formado em Direito, advogado, mas também professor de Geografia, nascido em 1917 em Campo Grande, Mato Grosso, falecido em 1992,
Começou sua carreira política como vereador suplente lá atrás, quando em 47 o PCB foi colocado na ilegalidade, e aí muitos deputados e vereadores perderam os seus postos e aí suplentes assumiram o lugar. Entre esses suplentes, para substituir os deputados e vereadores comunistas, estava o senhor Jânio Quadros. Então ele foi vereador suplente em São Paulo, de 48 a 51. Depois se transformou em deputado estadual, transformou, não ficou legal. Depois se lançou a deputado estadual de 51 a 53. Depois foi prefeito de São Paulo, governador de São Paulo. Veja que ele está subindo os degraus. Deputado federal e, finalmente, com o apoio da UDN, mas não concorrendo pela UDN, isso é importante. O partido do Jânio Quadros não é a UDN, é o PTN, Partido Trabalhista Nacional. Mas a UDN, na falta de um outro candidato, acabou apoiando o Jânio Quadros à presidência. E aí ele vai ficar como presidente de janeiro a agosto. Acredite, isso foi real. Aqui você tem os adversários do senhor Jânio Quadros, né? Agora eu deixo claro para você que ele concorreu pelo PTN com apoio da UDN. Veja quem foi o candidato do PSD apoiado pelo PTB, o Henrique Lott, lembra dele? O general legalista que não deixou o JK sofrer um golpe. A galera não estava querendo deixar o JK assumir, né? Inventando moda lá, e não tinha nada de errado com o JK, e foi esse cara que garantiu que a Constituição fosse cumprida, porque JK foi eleito democraticamente. Acreditou-se na popularidade do Lott, mas os 38% não foram suficientes, né? E mais o Adhemar de Barros, um político de projeção dentro do estado de São Paulo, e por isso concorrendo pelo PSP. O vencedor foi o então Jânio Quadros. Quero lembrar que o vice-presidente nesse contexto era eleito de forma separada. E enquanto Jânio Quadros foi eleito para presidente, o vice-presidente reeleito, esse sim podia ser o senhor João Goulart, exatamente, o vice de JK, foi eleito vice novamente. O ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, lembra dele? O cria do Getúlio Vargas. Sim, João Goulart é o vice-presidente nas eleições de 1960 e o senhor Jânio Quadros, o então presidente. Na sua campanha, né, para ser eleito, Jânio Quadros abusou do marketing político. Ficou conhecido como presidente Vassourinha. Dizia que ia varrer a corrupção do Brasil, que ia varrer a inflação para bem longe do Brasil. Ele era um crítico ferrenho do JK, culpava o JK pela inflação estar alta, pela dívida externa ter aumentado, né? Então ele usou a vassoura como seu símbolo, dizendo que varreria isso tudo para longe do Brasil. Observe a figura dele aqui, né? A imagem do Jânio. Há alguns estudiosos políticos, cientistas políticos, historiadores que dizem que a figura popularesca do Jânio Quadros também colaborou para sua eleição. Ele era popular, comia sanduíche de mortadela, bem desses assim, sabe? Cabelo meio despenteado, simples, vamos dizer assim. Então, houve uma identificação com as massas e aí ele acabou levando a vitória. É uma possível explicação. E como foi o seu curto governo, seus poucos meses? Eu vou lançar algumas palavras aqui no slide, vou fazer alguns comentários para a gente resumir esses poucos meses de governo de Jânio Quadros. Jânio Quadros foi chamado de um presidente moralista, sim. Apelou para valores morais. Mas como assim, Jânio? O que você está querendo dizer? Galera, ele proibiu biquíni nas praias do Brasil, exatamente. Assim como proibiu concursos de beleza, de Miss, né, que talvez pudessem desfilar de biquíni, não pode também, tá proibido. Assim como proibiu briga de galo, corrida de cavalo. E aí em pouco tempo, né, não fez muita coisa, mas para isso ele teve tempo.
por causa desse tipo de decisão, né, proibir o uso do biquíni, chamado de moralista. Já disse, foi um ferrenho crítico de JK, culpava JK pelas altas taxas de inflação, culpava JK pelo aumento da dívida externa, e com razão, né, galera? JK tem lá realmente a sua culpa. Comprou briga nesse pouco tempo de governo com o Congresso, porque se referiu aos deputados, ao Congresso, como o clube dos ociosos. Ah, meu Deus, já começou mal, galera. Veja que ele tá sem papas na língua. Jânio Quadros chama o Congresso, de ociosos, de clube de ociosos. Sabe por quê? Assim que ele vence as eleições e começa a governar, Jânio Quadros vai meio que repetir o que a gente viu acontecer com o Vargas no sentido de autonomia para tomar decisões. Ele começou a não consultar os deputados, a sua base aliada, né? Os partidos que colaboraram com a eleição, com a sua vitória na eleição, ele deixou de consultar. Ele quis uma postura mais autônoma, mais independente, meio a la Vargas, sabe? Então, para que servem esses deputados? Para nada, é um bando de ocioso. Começou mal, galera. Sabemos da importância do bom relacionamento do executivo com o legislativo, né? Jânio Quadros não pensava assim. E aí, né, já comprou briga com os udenistas, foi perdendo apoio desses udenistas, mas não foi só porque chamou os deputados, inclusive o Lacerda, de ocioso, não. Tem mais um motivo aqui, ó. O udenista, se você se lembra, é liberal, é pró-capital externo, é capitalista convicto. E o senhor Jânio Quadros, nessa vibe de ter uma independência, uma autonomia à la Vargas, né? De querer um executivo mais independente, mais bonitinho, ele acaba querendo fazer parte do terceiro mundo, querendo fazer o Brasil entrar para o terceiro mundo e sair do primeiro. Como assim, Jeane? Não se esqueça que nós estamos em plena Guerra Fria. 1961, Guerra Fria no contexto externo. E na Guerra Fria nós temos basicamente dois times, ok? Capitalista, liderado pelos Estados Unidos, socialista, liderado pela União Soviética. E quem não está alinhado com os Estados Unidos, capitalista, considerado o primeiro mundo, nem alinhado com a União Soviética, socialista, considerada segundo mundo, forma o terceiro mundo. O que é o terceiro mundo? O grupo de países que, independente do governo, do tipo de política que escolhem praticar, capitalismo ou socialismo, são neutros nessa briga da Guerra Fria. A briga é entre Estados Unidos e União Soviética. Quem está no terceiro mundo vai dizer, olha, eu não tenho nada com isso, a briga é entre vocês, eu não faço parte nem do primeiro, nem do segundo mundo, eu sou do terceiro. Isso seria o terceiro mundo. Até esse momento, conforme você se lembra, o próprio JK alinhava-se ao primeiro mundo, ao capitalismo, aos Estados Unidos. Alinhamento garantido, nós não éramos neutros, nós estamos no time dos Estados Unidos. Mas o senhor Jânio Quadros demonstrou querer fazer o Brasil ir para o terceiro mundo, galera. Ele teve coragem para fazer isso. Ele quer continuar com a amizade com os Estados Unidos, mas ele quer fazer amizade com a galera socialista. E ele vai tentar fazer isso. Então veja, isso aqui é outro motivo, ou é um motivo pesado para que os udenistas que não gostam disso, os udenistas são pró-Estados Unidos, o udenista é liberal, capitalista, estadunidense. Udenistas que tinham apoiado a eleição do Jânio já não está gostando dessa postura de neutralidade na Guerra Fria, de independência, né? Dessa política externa autônoma do senhor Jânio Quadros. Então já começamos mal. Ele está tão se sentindo bonitinho e livre, leve e solto, que ele chega a visitar Cuba. Quem é Cuba em 1961?
um país já socialista, já é Fidel Castro que está lá. Então Cuba já passou pela sua revolução, já está de olho no socialismo, ainda não assumiu que é socialista, mas já está de olho. E o Jânio Quadros vai lá visitar os cubanos. Os udenistas também não vão gostar dessa história de jeito nenhum. Como se não bastasse ir lá em Cuba e visitar, ele traz o Che Guevara para dar uma homenagem, uma medalha, a medalha mais top que o Brasil poderia oferecer para alguém na face da terra. É essa medalha que o senhor Jânio Quadros vai oferecer para o senhor Che Guevara. Galera, quem é Che Guevara? O grande guerrilheiro socialista, o parceiro de Fidel Castro. Aquele que depois vai para a Rússia para aprender a como ser mais socialista, que depois foi pego pela CIA lá na Bolívia, foi morto lá pela CIA na Bolívia. Galera, é esse cara que está sendo convidado pelo Jânio Quadros para vir no Brasil ser homenageado. Meu Deus do céu, em poucos meses o senhor Jânio Quadros fez isso tudo que eu estou te contando e talvez você já comece a entender por que ele arregou, né? 8 meses, 7 meses de ousadia pura esse senhor Jânio Quadros. Veja uma fotinha dessa condecoração, você vê o próprio Jânio Quadros aqui, né, pelo óculos, você está reconhecendo. Do lado de cá o bonitão do Che Guevara recebendo uma faixa, e ele vai receber a medalha também, a nossa mais alta homenagem. E veja as palavras que um trocou com o outro. Teria dito o então presidente: ó, senhor ministro Guevara, Vossa Excelência manifestou em várias oportunidades o desejo de estreitar relações econômicas e culturais com o governo e o povo brasileiro. Esse é o nosso propósito também. Repara ele confirmando que ele está a fim de fazer amizade com todo mundo, seja socialista ou capitalista. Ele quer ser do terceiro mundo. E é a deliberação que assumimos no contato com o governo e o povo cubanos. E para manifestar a Vossa Excelência e ao governo de Cuba e ao povo cubano nosso apreço, nosso respeito, entregamos a Vossa Excelência essa alta condecoração do povo e governo brasileiros. O Che Guevara já colocou a medalha, já colocou a faixa, ostentando já a comenda. O Che Guevara teria respondido, teria agradecido: senhor presidente, como revolucionário, estou profundamente honrado com essa distinção do governo e do povo brasileiro. Porém, não posso considerar, ele vai ser humilde agora, nunca como uma condecoração pessoal, mas como uma condecoração ao povo e à nossa revolução. Como eu já te contei, a Revolução Cubana já tinha acontecido. E assim a comunicarei com as saudações desse povo que Vossa Excelência pessoalmente representa, e a transmitirei com todo o desejo de estreitar as nossas relações. Ah, que cena fofa! Não para os conservadores. Imagina um udenista escutando essa choromela, essa troca de declaração de amor aí, ó, entre o Che Guevara e o Jânio Quadros. Não pegou bem, galera, não foi legal. Jânio Quadros já está sendo odiado, benzido com a mão canhota a essa altura do campeonato. É isso mesmo. Agora veja o depoimento do prefeito de Brasília, que teve que receber o Che Guevara, né? Che Guevara foi até Brasília e o prefeito, para ser educadinho, recebe o Che Guevara. Olha o que ele conta, o que o senhor Paulo de Tarso Santos, que era o então prefeito de Brasília, conta. A condecoração foi um ato artificial, porque não era uma adesão política do Jânio ao Guevara. Olha que detalhe importante. O governo todo, aliás, ficou horrorizado com ela. Ninguém queria dar o almoço, nem os ministros, nem o próprio Palácio do Planalto. A cerimônia de condecoração ocorreu às 6 horas da manhã. Que vergonha! Depois, o Guevara foi deixado às moscas. Após o almoço, eu sobrevoei Brasília de helicóptero com ele. Quando nós aterrissamos de volta no aeroporto, não havia nos esperando um único ministro de Estado, uma única figura oficial, sequer havia um único soldado. Que fiasco! Que falta de educação do povo brasileiro! Não recebemos o Che Guevara, mas você já sabe por quê.
Che Guevara já não é bem visto pela nossa elite, pelos nossos militares, pela classe conservadora, pelos udenistas. Então, por isso que ninguém fez questão. Mas que a gente passou uma vergonha, passou. Que pagou mico, pagou. E aí, 25 de agosto de 61, um bilhetinho do presidente da República, assinado pelo próprio, escrito a próprio punho, endereçado ao Congresso Nacional. Que diria esse bilhete? Exatamente o que a Folha de São Paulo já anunciou. Jânio renunciou. Renunciou o presidente Jânio Quadros, é o que dizia também a Folha da Tarde. Abalado o país com a surpreendente renúncia de Jânio Quadros à presidência da República. A renúncia de Jânio. Você viu que muitos veículos de informação, né? Muitos jornais e revistas divulgando essa notícia surpreendente. Gente, como assim? O que o cara tinha feito? Acabou de condecorar Che Guevara, agora renuncia. O que aconteceu? Pois é. É o que nós estamos tentando entender até hoje, para falar a verdade. Vem comigo e lê o que o próprio Jânio Quadros teria apresentado como seus motivos para renunciar. Disse o Jânio Quadros: fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Nesses 7 meses eu cumpri o meu dever, tenho-o cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem prevenções nem rancores. Mas baldaram-se os meus esforços para conduzir essa nação pelo caminho de sua verdadeira libertação econômica e política, o único que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social a que tem direito o seu generoso povo. Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira, a covardia, a que subordinam os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou indivíduos, inclusive do exterior. Forças terríveis levantam-se contra mim. Oi? Que isso? Que forças terríveis são essas? Você tá lembrando de Vargas, certo? Certeza que você tá falando, ele tá copiando Vargas, tá igualzinho Vargas, tá querendo fazer moral igual Vargas. Pois é. Termina de ler. Dá uma pausa no vídeo aqui e termina de ler. Ele vai terminar aqui, ó. A mim não falta a coragem da renúncia. Saio com um agradecimento e um apelo. Agradecimento aos companheiros. Apelo no sentido de ordem, de respeito, de estima de cada um dos meus patrícios para todos. Retorno agora ao meu trabalho de advogado e professor. Trabalhemos todos. Há muitas formas de servir nossa pátria. Galera, o que é isso? O que esse cara... O que deu nele? Acordou com o ó virado? O que esse cara tem? Pois é. Foi realmente uma surpresa para o país inteiro essa carta renúncia. Foi inesperado. E aí, até hoje, os historiadores tentam entender por que Jânio Quadros teria renunciado. Os 7 meses de governo nem de longe se aproximam ou se assemelham ao que Vargas viveu, à pressão que Vargas sofreu. Você viu que o Jânio Quadros tomou atitudes ousadas, polêmicas, que com certeza atiçaram os opositores, né? Os liberais, que não gostavam dessa postura autônoma dele, os udenistas, os conservadores, mas para chegar no ponto de renunciar, qual que é a explicação para isso? Você está com ponto de interrogação também? Qual a intenção dele? Ele queria comover os brasileiros, assim como Vargas fez? Ele queria instalar uma ditadura? Por que instalar uma ditadura? Como assim, Jeane? Vem comigo. Nesse momento, em agosto de 61, o vice dele, senhor João Goulart, está visitando a China, porque você lembra de eu falar? A vontade do Jânio Quadros é que o Brasil fizesse parte do terceiro mundo. Terceiro mundo tem amizade tanto com o primeiro, Estados Unidos, quanto com o segundo, União Soviética. Então o Jango é como a gente fala o João Goulart, né? João Goulart foi numa visita diplomática comercial à China para tentar estabelecer relações comerciais com os chineses nesse mês, nesse dia que o Jânio Quadros está renunciando.
E aí, enquanto o Jango tá lá na China, ele faz o que tá aqui, porque aí a galera ia pensar assim, mas se ele renunciar, o Jango vai voltar e ele estava na China e o Jango Goulart é comunista porque ele gostava do Vargas e ele está na China é comunista. Não, 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 não. Percebe? Iam tentar impedir a posse do vice-presidente e nessa tentativa de impedir a posse, eles iam falar, por favor, Jânio Quadros, fique, nós precisamos de você não pode deixar o poder. E aí o Jânio Quadros instalaria uma ditadura. Galera, é isso, sem forçação de barra. A interpretação que se dá, inclusive por esse historiador chamado Afonso Arinos, nesse livro História do Povo Brasileiro, é que uma das intenções, ou a intenção, a intenção do Jânio Quadros era instalar uma ditadura. Era ouvir solicitações para que ele ficasse e ele diria, eu fico, mas agora eu governo do jeito que eu quiser, sacou? Era uma jogada, só que ele deu um tiro no pé, né, galera? Não foi no peito como Vargas, não, foi no pé. Deu ruim, deu errado. E com o Afonso Arinos, agora eu trago um historiador muito mais recente, respeitado, atuante ainda hoje no Brasil, o senhor José Murilo de Carvalho. Agora eu estou muito bem acompanhada para afirmar isso. Veja que o senhor José Murilo de Carvalho afirma no livro Cidadania no Brasil. Para o êxito do plano, Jânio Quadros contaria com a incompatibilidade entre os militares e o vice-presidente. Os militares não gostavam do Jango, o militar não achava que o Jango seria bom para o Brasil. Os militares desconfiavam que o Jango era de esquerda, era comunista, gostava demais de trabalhador. O apoio popular ao presidente, lembra que ele era popular? Lembra que ele comia sanduíche de mortadela? Então o povo gosta dele. O apoio popular ao presidente e o veto militar a Jango, então os militares não iam deixar o vice assumir, seguindo essa hipótese, fariam com que a renúncia não fosse aceita e o presidente ganharia o Congresso e os poderes extraordinários que desejava. Esse era o plano mirabolante do Jânio Quadros, segundo o senhor José Murilo de Carvalho, só que deu ruim. Quando ele pede para sair, a galera, tchau, vai com Deus, beijo, me liga. E agora, então, temos outro problema para resolver. O Jango vai voltar da China, vai assumir, mas não vai ser tão simples assim ele assumir, não. Mas eu já estou te dando esse spoiler. Porque isso aqui são cenas para uma próxima aula, cenas de um próximo capítulo da história da República Brasileira. Por enquanto é só, o único spoiler que eu vou te dar é, o João Goulart vai assumir, com muito custo ele vai assumir, e aí a gente vai estudar depois então o governo de Jango. É até por isso que a gente costuma chamar esse governo de governo Janjan, porque depois do Jânio Quadros vem o João Goulart, que também é chamado de Jango. Até a próxima aula!